Bom, dado que hoje é o dia da consciência negra, né, esse grande dia, e dado que diversos vídeos foram produzidos e publicados no YouTube, vídeos, vamos dizer, muito bem produzidos, por canais muito bem administrados, por pessoas competentes, né, que são pessoas sérias na busca da verdade e são sérias na responsabilidade de ensinar, né, aquilo que é verdadeiro, sobretudo em história. Então, gostaria de fazer a leitura de um pequeno capítulo deste livro aqui. Ele é um livro que eu adquiri pelo site faz alguns anos, já faz uns 10 anos, 10 ou mais anos, mais uns 12 anos, pelo site do Sem Medo da Verdade, né, sobre a reforma agrária. Mas caso, se alguém se interessar, qualquer pessoa que assista esse vídeo e se interessar e não encontrar o livro, eu me comprometo a digitalizá-lo e enviar por e-mail, enfim. Então vamos ao capítulo. A bondosa princesa Isabel substituída por Zumbi, um escravocrata. As ONGs procuram mitificar a história do Quilombo dos Palmares, apresentando-o como refúgio de liberdade do negro perseguido. A realidade histórica, entretanto, difere bastante dessa criação mítica. Na verdade, o referido quilombo espalhava terror, mesmo entre muitos negros. José de Souza Martins denuncia a mistificação do quilombo dos Palmares, ao denunciar a existência da escravidão dentro dele. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão. Era apenas, era apenas recusa de escravidão própria, mas não da escravidão alheia. As etnias que procederam os escravos negros do Brasil praticavam e praticam a escravidão ainda hoje na África. Não raro capturavam seus iguais para vendê-los aos traficantes. Ainda o fazem, não faz muito tempo, os bantus, do mesmo grupo linguístico de que procede Zumbi, foram denunciados na ONU por escravizarem pigmeus nos Camarões. Faz parte da propaganda de certos movimentos negros exaltar a figura de Zumbi dos Palmares como sendo libertador dos escravos. Ora, a ascensão dele se deu após o assassinato do tio. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Ganga Zumba, envenenando e Zumbi, assumindo o governo e o comando em chefe do quilombo, permaneceu em seu lugar. Então, Zumbi vai ser, como disse lá até o Holiday, é um certo título nobre, né? Tanto que é o Ganga Zumba. Carneiro confirma o governo despótico de Zumbi. Nina Rodrigues esclarece que nos Palmares havia um governo central despótico, semelhante aos da África na ocasião. Não havia liberdade para sair. Se algum escravo fugia dos Palmares, eram enviados negros ao seu encalço e, se capturado, era executado pela severa justiça, entre aspas, do quilombo. Zumbi rompeu as pazes e espalhou o terror. Tais eram as devastações que os quilombolas espalhavam em torno de si, que, a pedido das populações circunvizinhas, foram organizadas as expedições armadas, das quais resultou a sua destruição. Décio Freitas, autor do livro Palmares, a Guerra dos Escravos, em entrevista para a Folha de São Paulo, confessou que, depois das pesquisas, ele tem hoje uma visão diferente do líder negro Zumbi. Acho que, se ele tivesse sido menos radical e mais diplomático, como foi seu tio Ganga Zumba, teria possivelmente alterado os rumos da escravidão no Brasil, já desde antes da princesa Isabel. Zumbi não tinha pretensões de libertar os escravos, maior mercadoria da África, e mantinha os costumes ali vigentes, pelos quais algumas etnias escravizavam seus inimigos. Os portugueses, na maior parte das vezes, não capturavam os escravos, mas os compravam das tribos que moravam na costa do continente africano. Até hoje a escravidão é praticada em várias regiões da África. Zumbi mantinha escravos de tribos inimigas para os trabalhos do quilombo. A libertadora dos escravos.
Libertadora dos escravos, a princesa Isabel era uma alma cristã e bondosa que aceitou sacrificar o trono em troca da libertação dos escravos. Após ter ela assinado a Lei Áurea, o barão de Cotegipe vaticinou, com muita precisão: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Um ano depois, o golpe militar de Deodoro derrubava a monarquia. Ao seguir com sua família para o exílio, lembrando-se da profecia de Cotegipe, Princesa Isabel declarou: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos. Até hoje, a figura da Princesa Isabel está presente no imaginário dos descendentes dos escravos. No nordeste de Goiás, onde houve grande presença destes, a festa mais tradicional é a Caçada da Rainha. A festa é um tributo à Princesa Isabel pela Lei Áurea. A representação consiste em procurar a rainha, que se escondeu no mato com medo do pai, Dom Pedro II, puni-la por ter posto fim à escravidão no Brasil. O cavaleiro que encontra a rainha a conduz do mato para a cidade, onde é recebida por uma multidão. Segundo os atuais movimentos quilombolas, essa harmonia, a miscigenação e a bondade de trato do brasileiro devem acabar, né? Segundo os movimentos quilombolas, né? Seria o conflito de raças acrescentado à luta de classes marxista. Veja só, né? É sempre o comunismo, né? O totalitarismo, a ortodoxia marxista se infiltrando, né? Para isso, cumpre alterar a história. A bondosa princesa Isabel, que acabou com a escravidão pelas vias legais e com o sacrifício do próprio trono, deve ser substituída por Zumbi, o líder guerreiro, negro, tirano e escravocrata. Pois é, você pega quem redigiu a Lei Áurea foi Ferreira Viana, né, que era ministro na época, se não me engano, e ela foi lá e sancionou. Então você tem lá até aquela pedagoga ali, muito boa aquela garota, que é a Paula Marisa, ela explicou, melhor seria ter dado o prêmio, né, a homenagem da consciência negra deveria significar Machado de Assis ou mesmo Lima Barreto, né? Tendo em mente esse contexto doutrinário e religioso, poderemos entender esta grande revolução em marcha, verdadeira conjuração para a qual concorrem a esquerda católica, homens públicos, ONGs e certa mídia, os quais, manipulando palavras talismã, a ignorância de alguns e a boa intenção de outros, poderão nos levar para um modelo de nação que não conhecemos nem desejamos. Você vê, isso aqui é um capítulo, né, introdutório. E olha a quantidade de informação histórica. E aqui você tem todas as notas, né, todas as referências. Então é claro que a gente tem que buscar pesquisar. Eu estou apenas lendo o capítulo de um livro, porque eu achei muito melhor. Eu posso lê-lo e explicá-lo, mas o capítulo ele é tão já condensado por si, tão pedagógico, tão claro, que eu achei melhor lê-lo. Então é isso. O Dia da Consciência Negra, na verdade, aqui é, como diria o mestre Olavão, uma verdadeira empulhação.